Paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou estar começando mais uma aula hoje de EBD, que vamos falar sobre a história da igreja, vamos dar início à matéria sobre a história da igreja. E antes de começar, eu queria que o Cristian nos iniciasse em oração. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nessa tarde nos colocamos uma vez mais na Tua presença. Elebaixo de Bruni na Calabara, Sarábia, pedindo perdão pelos nossos pecados. Cerca esse lugar no fogo lá fora, cerca cada encruzilhada da espada na serpente, Senhor, nessa noite. E nessa tarde, nisso quase de noite, Senhor, abençoa seus irmãos do Quênia, da Índia, do Paquistão, que alabaxanda, porque nos assistem sempre, Pai. Abençoa cada estado do Brasil que vai receber Tua palavra, cada irmão, cada apóstolo, bispo, pastor, pastora. Pai, pessoa de escritório, ímpio, incrédulo, afeminado, venha receber a Tua palavra, Senhor, e venha se converter de suas más obras. Que o Teu Espírito seja com o Teu servo, capacita, usa, batiza no Espírito Santo, Senhor. Reveste o Teu servo nessa hora, cerca esse lugar com fogo, em nome de Jesus. Amém. Para dar início à matéria, eu vou falar o que significa a palavra igreja. E a palavra igreja, ela deriva do grego, que significa eclesia, significando reunião, assembleia ou chamados para fora. No hebraico é carral, e a assembleia ou ajuntamento de pessoas. E antes de começar lá por Atos, eu queria dar uma explicação. Tem muitas pessoas que têm dúvida sobre esse texto que eu vou ler agora lá em Mateus, no capítulo 16. No versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então, Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Só até aqui. E aqui, irmãos, nós vemos que essa palavra, que muitas pessoas que quando leem e prestem atenção no texto, começam a ter uma dúvida de quem é o... Sobre essa igreja, eu colocarei... Sobre essa rocha, eu
sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é nessa parte, nesse versículo, que a maioria das pessoas tem dúvida. E eu queria dar uma explicação para quem tem dúvida. E as interpretações que eu vou falar aqui vai ser a evangélica e também a católica. Então, vou falar primeiro sobre a católica. A católica fala que no versículo 18, esta pedra refere-se ao apóstolo Pedro, que é considerado o primeiro Papa, recebendo a missão de liderar a igreja. Já a visão evangélica fala que a pedra não é Pedro, pessoalmente, mas sim fala que é a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou a própria pessoa de Jesus Cristo, argumentando que a igreja se baseia na revelação de quem Jesus é. E antes de eu dar a minha explicação, como eu penso sobre como eu penso sobre esse verso, eu queria que o bispo ele falasse um pouco sobre esse versículo. De Mateus, no versículo 18, no capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Pode usar. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, verso 18. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as portas do inferno simbolizam o poder de Satanás sobre a igreja de Cristo. E ele ter escolhido Pedro como principal da igreja de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele falava aqui da pedra, né, é um estudo muito profundo, né, na igreja católica. Acredita que Pedro era o Papa. Só que a visão cristã, ela vê como Pedro um homem ganhando responsabilidade para administrar a igreja e sobre ele ser edificado. E a pedra verdadeira, eu estava lembrando aqui dos textos do Antigo Testamento, que Mateus ainda é o Antigo Testamento porque ainda é válido o sacrifício, mas voltando lá atrás mesmo, fala-se de pedra angular, a pedra que os edificadores a rejeitaram. Pedro vai falar isso na epístola dele, na primeira epístola. Ele fala a memória, a pedra angular, a pedra rejeitada, é essa que foi posta para os judeus, e eles a negaram. Então, você vê que Jesus é essa. Quando Moisés, lá no Êxodo, Deus fala para ele, está lá em Números a revelação, fala com a rocha, ele bateu mesmo, a água até saiu. Porém, aquela rocha simbolizava a Cristo, dizendo que saciaria a sede do povo. E por isso Moisés não entrou na terra prometida. Jesus foi rejeitado, sim. Três linhas diferentes, saduceus, fariseus e escribas. Foi rejeitado. Os próprios judeus conspiraram contra ele e conspiraram contra todos os cristãos da época. Ele, como pedra viva, sendo rejeitado, e Paulo nos dá um culto de doutrina lindo lá em Romanos capítulo 11, se não me falha a memória, quando ele vai explicar sobre o jebuseiro que seria enxertado no oliveira verdadeiro. Os ramos ali simbolizam Israel. Israel, ele negou a Cristo. Aí cumpre-se a profecia dos profetas, né?
que nós seríamos chamados de um povo que não era povo, ou seja, a pedra angular, que veio para dar uma vida, para dar uma direção a Israel, eles rejeitaram. E o Senhor nos escolheu para estar aqui. Não como Pedro, né? Porque nós somos, cada um tem a sua particularidade com ele, mas para representar o seu nome e levar o seu nome avante no Evangelho de Cristo. Você falou uma coisa, Eu vou falar também sobre mais ou menos o que eu penso sobre essa passagem também. E peço também que se eu estiver errado, eu também. O pensamento é que Jesus ele é a pedra principal da igreja, e isso não tem mais o que falar. Só que eu creio que aqui Jesus ele deu a liderança da igreja de ensinar e de liderar a igreja. Então eu queria também falar sobre, conforme lá em João, no capítulo 21. João, capítulo 21, no versículo 15. João 21, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez a Simão, filho de João: tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se. Por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes o quanto eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só até aqui. E aqui Jesus ele dá para ele fala essa passagem, eu entendo que essa passagem Jesus ele pede que Pedro cuide da igreja, das ovelhas, das pessoas que estão na igreja. E é por isso que o meu pensamento sobre lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 18 é esse. E também eu queria, já que a minha chegou agora, eu queria que ela falasse um pouco também sobre Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Quando eu era da sua idade, perguntei para o meu pai, né, crente batista, perguntei. Aí meu pai explicou, foi lá na profundidade comigo, né? Negócio de Petros, pequeno fragmento de pedra e pedra, né? Aí ele falou comigo exatamente o que eu escutei lá dentro. Então, meu irmão, acabando de me ajeitar. Que Jesus é essa pedra angular. Jesus está falando de si próprio, quando ele diz: também te digo que você é Pedro.
pedra, de um pequeno fragmento de pedra, mas sobre este pequeno fragmento, eu edificaria a minha igreja. Então, Jesus confiou algo na mão de Pedro como líder. Então, o seu pensamento está correto. Porque na mão de quem ele confia, o anjo da igreja, vai. Porque lá em Apocalipse, quando ele pega João para escrever, ele fala o quê? É o anjo da igreja. Então, Jesus ali deu uma responsabilidade para Pedro e pergunta por 3 vezes se Pedro, e aí no caso que é o que a gente acabou de ler agora, pergunta para Pedro se tu me amas. Então, já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui é forte. Ele disse assim: eu até te deleguei uma autoridade espiritual para liderar, mas não se esqueça, essas ovelhas que você hoje cuida, elas não são suas, elas são minhas. Não é isso? Isso é muito importante salientar. Isso é muito importante salientar, porque a minha igreja, minha ovelha, meu povo, não. Jesus falou, apacenta o quê? As minhas ovelhas. Ele está dizendo, eu te deleguei autoridade no mundo espiritual para a igreja primitiva, para começar a ministrar, 3 irmãos a se converter, sinais, maravilhas acontecem pelas tuas mãos, né? Eu creio que Deus dá para ele o dom de sabedoria da palavra, porque a gente lê as cartas de Pedro, a gente vê, né? Que o Pedro retrucou até no dia que Jesus foi levado para ser crucificado, Pedro retrucou. Então houve uma mudança em Pedro, mas Jesus deixa claro para ele. E tem gente hoje, o futuro pastor dessa igreja, que se esquece que as ovelhas não são dele. Ele cuida das ovelhas, mas a ovelha é de Jesus. Jesus deixou bem claro para Pedro isso, não? Apacenta, 3 vezes ele pergunta e 3 vezes ele mesmo responde. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando autoridade no mundo espiritual para apacentar elas, para cuidar delas, para zelar delas, para exortar quando for necessário, mas não se esqueça de um detalhe: as ovelhas são minhas. Porque tem um povo aí dizendo que é meu, se achando no direito de botar para dentro quem quer e de botar para fora quem eles acham que tem que botar. E nós não temos esse direito. A igreja é de Deus. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, e os pastores, bispos, diáconos, presidente, a quem Deus delegou algo, quando colocou na mão, né? A missionária, presidente, quem Deus delegou algo vai ser cobrado dele se ele colocar alguém para fora que era para estar naquele rebanho. É que o povo está esquecendo. Foi o que eu entendi aí quando a gente leu o texto, né? Apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, te deleguei autoridade, mas as ovelhas são minhas. O cabeça da igreja é Jesus, não é Pedro, né? Claro que a igreja católica pega. Isso ali torce, diz que ele é o primeiro papo. Eu estava estudando lá dentro da aula, tá? Estava lá, né? E restabelecendo, eu escutei, eles pensam que é dessa forma, porque na realidade eles querem contradizer aquilo que nós, que somos chamados por eles de protestantes, né, pregamos. Então, para contrastar com aquilo que nós acreditamos pela Bíblia, que houve concílios e aqueles livros que eles colocaram lá, jamais, que a Bíblia deles tem mais livros, né, que são os apócrifos, que você bem sabe, professor, que são, né? Você está por dentro desse tópico, eu tenho plena certeza disso. Então eles colocaram para diferenciar, mas esses livros foram considerados deuterocanônicos, né? Ou sem inspiração divina. Só Deus para trazer isso agora. Sem inspiração divina. Então esse texto é muito forte, você leu ele agora, que poucos leem e poucos entendem. Então acha que ele pode fazer o que ele quiser porque eu sou o presidente. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. O dono da obra é Deus, o cabeça é Cristo, e a gente também, como diz o bispo Ademir no linguajar dele, é para o mandato de Jesus, né? Ele manda e a gente obedece. Se ele falar, faz isso, a gente tem que fazer. Não faz, nós como liderança, a qual ele confiou algo, nós temos que fazer. Amém? Deixa eu dar só uma rápida. Agradeço a minha oportunidade. É rápido. Quero falar, isso é um assunto muito importante, irmão. Liderança. No tempo de diácono, eu não podia falar porque eu era diácono. Então hoje, né, quando eu era uva, me pisava. Agora eu sou vinho, tem que me beber.
Quando você toca no ministério para pregar, não conta, mas pregar sobre o ministério. Tem líderes de congregação que não suportam ouvir. Sabe por quê? Está tudo no delito. Não estou generalizando, estou dizendo, você sai para pegar a palavra, quando é voltado para a liderança, voltado para o ministério, o povo faz bico. Sabe por quê? Está tudo na infração. Eu acho que estão isentos de você. O que acontece? Juízo divino, eu escutei isso. Deus, eu nem sabia assim, o certo que deve ser. Aí eu lendo Ezequiel 34, exemplo dos maus, os pastores infiéis de Israel. Por quê? Tem pastor que fala assim, as minhas ovelhas. Eu queria que eles me provassem na Bíblia. É igual filho, eu quero que me prove se tem mulher na Bíblia. Tem. Agora eu quero ver se tem pastor que tem ovelha. A minha. Foi ele que fez. Pegou, fez o barro e deu fôlego de vida. Está errado. O pastor, ele não tem ovelha. Ele tem que cuidar do rebanho e cuidar bem. Vamos lá. Eu teria aqui 3 livros, mas eu só vou falar de um. Ezequiel 34. Vou ser rápido, mas rápido. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não cura, a quebrada não liga, a desgarrada não torna a trazer, a perdida não busca. Não dominais sobre elas com rigor e dureza. Todas as feras do campo, portanto, espalham. Esse versículo aqui é muito forte. Eu sei que tem pastor aqui online comigo no TikTok, muito pastor, apóstolo, bispo da África, do Quênia, que está assistindo, que gosta de uma palavra viva e eficaz, hábita para discernir a intenção do coração, e ela vai prosperar para aquilo que foi enviado. Por quê? Aqui está dizendo claramente a função do líder: cuidar das ovelhas. Aí nós vemos pastores achando que é o dono da coca, botando para fora, brigando com o obreiro para expulsar da igreja. Não existe expulsão. O máximo de autoridade otorgado ao líder é excluir do rol de membro. Você nem pode proibir ninguém de entrar numa congregação no culto público. Não pode. Pode chamar a polícia se alguém chegar e ficar fazendo uma guerra, porque está dentro da constituição dessa igreja e está dentro da legislação. É perturbação ao culto. Você pode chamar a polícia, igual o pastor Marco Feliciano fez, onde 2 lésbicas acharam que pensou que a igreja era um hotel. Começaram a se pegar. Ele ligou para a polícia e a gorra bonita foi presa. Ainda acharam ruim do pastor. Sabe qual é o problema? O pastor não está fazendo o trabalho dele. E olha o perigo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alteiro. Sim, as minhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as cure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Profeta Ezequiel ia ser sacerdote. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, diz o Senhor. Portanto, ó pastor, eu vi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores
e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Ó, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais assim. Eu livrarei as ovelhas da sua boca, lobo, e lhes não servirão mais de pasto. Aí vem o zelo de Deus, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Então, pastor, se tu está ouvindo aí, está em falta com Deus, vai visitar, vai atrás dela, vai atrás dele. Mas bispo, ele era homem, agora ele acha que é mulher. Vai lá, Deus te constituiu pastor e líder para você ir pedir sabedoria para lidar com a situação. Não é para expulsar da igreja porque virou homossexual, porque a mulher virou gay, porque o menino é afeminado, ou porque o presbítero desviou, bebeu cachaça, está xingando, está dançando forró. Não, nós fomos chamados para cuidar. Eu vim do mundo, Jesus foi lá e me pegou, me deu um banho, mudei de vida. E se você mudou de vida como eu, você deve ir atrás agora. Para encerrar aqui, deve orar, porque chega um momento que o próprio sumo pastor chamado Jesus Cristo, ele fala assim: quando o povo entra em apostasia generalizada, aí já degradou tudo, escandalizou. Ele diz: não moreis por esse povo, porque eu não os ouvirei. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Ainda que Moisés, ainda que Samuel se colocasse de joelho, eu não vos ouviria por causa do pecado desse povo. Ou seja, o próprio Deus, ele vai te dar a direção se é para ir lá ou não. Porque você pode estar dizendo: ah, bispo, porque tu não sabe como que é a criatura. Então eu estou explicando. Tem pessoas que Deus vai fazer você chorar, você vai lá e Deus vai dar vitória, e quem caiu Deus vai levantar, porque é cargo, é vaza de Deus. Agora tem pessoas que Deus vai falar: não vai não, que ali é vento. A gente já passou nisso aqui. Então é tudo uma direção, mas devemos cuidar das ovelhas com amor. Por que, bispo? Para encerrar aqui com o nosso diácono, nós chamamos ele já de presbítero, ó. Ele é baracho e calamar. Existe uma situação que é complicada e nós temos que ter cuidado com isso. Deus tem paciência comigo e contigo, Lírio. Você não quer ter paciência do povo? Minha esposa aqui é que me segura, que às vezes ela tem que botar até aquele enforcador, né? Cala, bem, cala. Que dá vontade de escalar. Aí ela fala comigo: não é assim. Eu não tenho vergonha de dizer isso não. Sabe por que tem muito ministério quebrado? Porque não ouve as esposas. Se ouvisse mais, seria mais abençoado, escuta, né? Deixa a esposa dar conselho também. Sabe esse negócio aí que mulher não pode ter que ficar calada na igreja para distorcer a palavra de Deus. O pastor gosta muito de falar essas charlatices aí. Gosta. Mas a mulher fica calada na igreja, tá? Chega na tua casa, a mulher tem que ser tua escrava. Hipócrita. Se você não amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, filho, tu está em falta. E outra, Pedro disse: ó Pedro, que nem as tuas orações são ouvidas. O líder paga um preço terrível. Não é perfeito, não, sou imperfeito. Você precisa cuidar das ovelhas, porque Jesus, tu sabia, pastorzão, que você é ovelha de Deus também? Filho, nós pertencemos ao curral de Jeová. Olha lá no livro de Salmo. Vai. Entendeu, terra? Olha o cachorrinho que apareceu. Entendeu? Então, nós somos ovelhas do pasto do Senhor, nós somos ovelhas também. Então, nós temos que se submeter à palavra. Deixa eu ver esse cachorro aqui. Pode ficar à vontade. Então estamos entendidos aqui lá em Mateus, né? Agora, continuando a matéria, passe aí sim, nós vamos lá no livro de Atos. Antes de começar a falar sobre o Pentecoste, eu queria falar o que significa a igreja
primitiva, que é o começo da igreja, que é onde começa aqui em Atos. É a igreja primitiva. É considerado a comunidade estabelecida pelos apóstolos no século I, logo após o Pentecostes. E é também característico da igreja primitiva é a forte comunhão, a oração e a expansão do Evangelho. E esse período ele vai até cerca de 325 depois de Cristo e abrange os primeiros 3 séculos da igreja. Agora sim nós vamos falar um pouco sobre o Pentecostes também. Eu vou pedir que a bispa leia Atos 2, no versículo 1 até o versículo 13. No 1 ao 13, né? A descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um, na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Agora no versículo 14, e aconteceu que, colocando-se de pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitai que eu vos esclareça o que se passa e dás, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. E naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei as maravilhas em cima no céu e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se rala em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio deles, realizou entre vós, e como vós mesmos bem sabeis. E também vou pedir que o bispo ele continue no versículo 23 ao 36, lá em Atos 2. Aleluia. Atos 2, 26. Por 23. A este que vos foi entregue determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Isso é forte. Porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Viste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo, varões e irmãos. Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria um Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vês e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponhas teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. No versículo 37, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que
devemos fazer. E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Portanto, a promessa pertence a vós e a vossos filhos, e a todos que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E muitas outras palavras davam no seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvo desta geração que perece. Assim, todos quanto aceitam a sua palavra foram batizados. Naqueles mesmos dias juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Só até aqui. E aqui, irmãos, nós vemos que acontece o Pentecoste, que foi profetizado há muito tempo pelo profeta Joel, e também lá em João, no capítulo 14, o próprio o João Batista também fala sobre isso lá em Marcos, se eu não me engano, Marcos. Ele vai falar também sobre isso, João Batista. E eu vou falar o que significa agora o termo Pentecoste e de onde ele veio. A palavra deriva de um termo grego, Pentecoste, que significa o 50º, uma referência ao 50º dia após a Páscoa, mais especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa de pães asmos. E é o nome grego de uma das 3 principais festas de Israel, chamado no Antigo Testamento de festa das semanas. E foi também nos dias de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado, conforme profetizado nas Escrituras, marcando a expansão da igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo. E também o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele foi após os 50 dias da morte e ressurreição de Cristo. Ele foi derramado sobre os cristãos. E o Pentecoste ele ocorre no domingo, que é após o sábado. Então o Pentecoste ele ocorre no dia de domingo. Eu também, antes de continuar, eu queria que a bispa ela falasse um pouco o que ela entende sobre o Pentecoste. Glória a Jesus. Eu estava prestando atenção em Atos 1:4. Pedro, quando ele fala da promessa de Joel, havia uma promessa específica para os discípulos. Está no verso 4 do primeiro capítulo. Ele disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Pedro faz menção para o povo é Joel, mas para nós os discípulos é o que ele escreve lá. Lucas, né? Escreve Atos, não é isso? Fiz o primeiro tratado a Teófilo, né? Lucas 24. E ele escreve no capítulo 1, acho que é verso 4, que ele diz isso, não é? De Atos 1:4. Ele diz assim: Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Ficai aonde? Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Essa passagem está lá em Lucas 24, do 42 ao 37. Muito bom. Eu vi aqui em Atos, o primeiro capítulo. Não, também é o que... Contexto literal, está onde? Lá em Lucas 24.
24, né? Depois você vai mandar isso para mim daquele jeitinho também, que eu vou escrever tudo depois. Tá? Isso está no meu coração já para fazer. Né? Então eu entendo que tinha uma promessa para os discípulos, mas foi necessário como sinal para a conversão de alguns. Porque eles vão ouvir o Evangelho falar na sua própria língua. E teve uma pessoa que, vou falar a palavra clássica, bateu de frente, porque ela diz que foi língua estranha. Não foi língua estranha. Houve entendimento, foi língua estrangeira. Então esse batismo com o Espírito Santo aí foi específico para aquele dia, para aquele momento. Deus selou os discípulos, cada um vai pregar o Evangelho. Eles vão falar, não são esses galileus? Como é que nós estamos ouvindo eles falar o Evangelho da língua em que nós fomos nascidos? Aí eles acharam até que eles estavam embriagados, cheios de rosto, né? Essa é a tua Bíblia, traz o horário certinho, 9 horas da manhã, a Bíblia traz, né? A minha tradução traz, né? A sua traz, que foi exatamente às 9 horas da manhã que eles são batizados com o Espírito Santo. Então havia uma promessa para os discípulos, e esse dia é marcado. Eu entendo que quando quando Deus escolhe, pelo menos é a revelação que Ele me deu até agora, quando Ele escolhe um dia, uma hora para selar alguém, o batismo do Espírito Santo, Ele diz assim: hoje, dia 25 de janeiro, eu vou lá na Rua Plutão e vou selar o Marcos Paulo. Pode ser hoje. Ele escolheu esse dia, e esse Pentecoste aí, e a gente fica confuso. Acha que é o batismo com línguas estranhas. São línguas que houve interpretação. O Evangelho foi pregado em outras línguas estrangeiras, línguas essas que até então os discípulos não falavam. Eles vão falar após esse batismo. Então foi um dia especial aos nossos olhos, um dia que foi um marco para os discípulos. Né? Você imagina ouvir isso de pessoas que nunca tinham escutado falar de Jesus, dizer que entendeu o Evangelho na sua própria língua, sendo eles galileus, sendo eles sem saber falar línguas partos, medos, elemitas, né? Judeus, prosélitos, enfim, ele vai citando as nações. Então o que eu entendo como um dia de Pentecoste é um dia em que o Senhor escolhe, já que Ele vai começar a igreja. Eu acho tão lindo quando eu estava aqui sentada, eu estava lendo, o Espírito Santo vai falando com a gente, né? É tão lindo uma igreja primitiva já nascer cheia do Espírito Santo. E eu entendo que os apóstolos lutam por manter isso. Hoje as pessoas querem ser cheias de vanglória, querem ser cheias de status, querem ter o nome no banner, querem ter o nome no cartaz, senão eles se sentem menosprezados. Não, tem que se manter cheio do Espírito Santo. Para ser um bom discípulo, um bom servo de Deus, né? Porque discípulo é aquele que serve a Cristo, discípulo de Jesus, né? Cada um na sua separação especial, o seu dom. Mas o que eu entendo como dia de Pentecoste é isso. É um dia em que Deus olhou, viu a fidelidade dos judeus, dos apóstolos, né? Reunidos. Aí você leu aí quantas almas se convertem? 3.000 almas. Eu falei, Senhor, se isso acontece nos dias de hoje, então tem alguma coisa que está se perdendo. A gente sabe que não é culpa da liderança, é o amor do povo que nem sempre é. As pessoas às vezes não veem porque o amor está se esvaindo. As pessoas às vezes não estão nem aí porque Deus está falando, porque a Bíblia está falando. Teve uma pessoa que postou um vídeo que alguém falava assim: você fala o tempo todo que Jesus vai voltar, Ele não voltou. Aí a pessoa não fica com pressa não, porque já eu vou subir. Fique em paz, né? Fica tranquilo. Então a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de luz está se esfriando. Então está se tendo um esfriamento a começar dentro da igreja. E tem um esfriamento lá fora. É ou não é? Tem pessoas que relutam com a palavra, tu vai falando, e a pessoa está relutando, te rebate, às vezes é desviado, é afastado do Evangelho, conhece um pouco de palavra, aí quer mostrar para você, quer bater de frente. Então eu entendo que essa chama que aconteceu aí no dia de Pentecoste, pelo menos foi o entendimento que o Senhor me deu aqui agora, né, como revelação, mantenha essa chama, porque uma das marcas
definitiva para mim é a presença real, firme, constante do Espírito Santo. Não ficou só no dia de Pentecostes, né? Porque tudo que eles fazem é direcionado pelo Espírito Santo e pelo cabeça da igreja, que é Cristo. A gente vê que quando vai instituir os primeiros diáconos, lá em Atos 6, vai se fazer uma oração, né? Vai perguntar para Deus quem é que vai ser colocado. Então tudo que, as viagens que Paulo vai fazer, era tudo direcionado pelo Espírito Santo. Tem lugar que ele diz, ó, sacode o pó, não volta mais. Ó, vai lá. Ele escuta uma voz dizer, falei no domingo passado, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então tudo isso é a presença do Espírito Santo. Então que a gente possa pegar esse dia que a gente foi selado, como Deus escolheu um dia para mim também, né? Teve um dia que eu fui selada com o batismo com o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo, ele já mora em mim quando eu recebi Jesus, mas há uma evidência do batismo do Pentecostes. Então o que eu entendo do Pentecostes? O Espírito Santo é dado com uma finalidade, não é para você guardar os dons espirituais, não é para você enforcar o teu vaso, como eu escutei uma jovem falar ontem. Você recebeu o dom do Espírito Santo, é para você usar. Às vezes ele vai te dar o dom de palavra de sabedoria. Lá na galeria diz que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A uns é dado a palavra da ciência, a outros é dado a diversidade, dons de curar, governos, não é isso? O falar em línguas, o interpretar as línguas, né? Sonhos, visões. Então, para cada um, o Espírito Santo vai dizer lá que ele vai dar, é dado para cada um segundo a necessidade do corpo. Então, quando alguém recebe algo de Deus que ele não mantém, eu estava falando para uma jovem ontem, lê a parábola dos 10 talentos, o que vai acontecer no grande dia? Deus deu para os discípulos aí, no dia de Pentecostes, e eu entendo que eles mantiveram isso. Até na hora da oferta a gente vê a presença do Espírito Santo. Quando Ananias e Safira vai apresentar metade, uma parte do preço, ele apresenta tudo, eles vão dizer o quê? Estão mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Então a gente vê a presença do Espírito Santo até na hora da oferta. Então que eu peguei isso para mim hoje na aula, obrigado, irmãos. Eu preguei para mim hoje, ouvindo você falar e ministrar, né, a aula, que a gente tem que lutar como liderança, como servo, manter a chama que você recebeu viva na tua vida, no teu ministério, aonde tu vai, que Deus pode te usar para alguém dentro da tua escola, dentro do ônibus, na faculdade, na padaria, no hospital, como Deus me usou várias vezes, e usar para o bispo também, às vezes para enfermeiro e para médico. Recebeu algo no dia de Pentecostes, no teu Pentecostes, no dia que Deus resolveu te selar, luta para manter isso vivo. Foi isso que eu peguei aqui nesse. Quando você pediu para falar, eu falei, eu vou falar o que eu peguei, né? Luta para manter a chama acesa, porque é muito importante. Um crente que anda vazio de Deus, vazio da presença, misericórdia, ele começa a achar que ele pode fazer o que ele quer. Liderança, então, eu posso fazer o que eu quiser, botar o que eu quiser, tirar o que eu quiser, a parede é branca, eu vou botar verde, vou botar preta, nem sabe se Deus está se agradando de troca de alguma coisa, né? Então aqui, eu falo por mim aqui, Deus fala para mim, hoje tu vai botar dourado, hoje tu vai botar branco, hoje tu vai botar a mesa de oração, daqui a pouco tu vai trocar as palavras tudo para dourado, não falei por que eu ia trocar. Então é tudo direção que o Espírito Santo dá para a liderança, porque a liderança tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus, senão ela bota os pés pelas mãos, amém? Agradeço a oportunidade, senão eu vou pregar. E também, continuando, quase para terminar, eu vou falar também sobre como os primeiros cristãos viviam, ou como eles viviam, e como nós devemos resgatar isso em nossas vidas. Então, vamos lá em Atos 2 também, continuando em Atos, no versículo 42. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão
nas orações, e na alma de cada pessoa havia o pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Só até aqui. E aqui eu separei esses versículos em tópicos. E que eu vou falar sobre cada tópico que nós devemos resgatar. Porque naquela época na igreja primitiva de Atos, a gente vê uma igreja que é avivada, que pensando em hoje em dia, como está a igreja hoje, a gente precisa de um reavivamento, da igreja precisa de um reavivamento. E às vezes tem muitas pessoas que estão na igreja, só que a mente não está na igreja, só um pouco está na igreja. E quem quer mesmo busca o reavivamento a cada dia, tentando mudar as suas ações diárias. E continuando aqui, vamos lá eu dividi em tópicos e eu vou falar sobre também a doutrina dos apóstolos. Eles dedicavam-se a aprender e a viver os ensinamentos de Jesus, transmitido pelos apóstolos, e focando na vida focando na salvação, e também sobre a comunhão e a unidade da igreja. Eles viviam em forte união, com a mente e coração unidos, compartilhando os seus recursos e suas necessidades, e suprindo a necessidade dos outros. E também vamos lá para Atos, no capítulo 5, que é a partilha de bens. Na verdade é Atos 4, no capítulo 4, no versículo 32. Eu vou pedir que o bispo leia. É forte. Olha aqui. 32 a 35. E era um coração e alma da multidão dos que queriam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos estavam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos nele havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, nominado pelos apóstolos,
Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita de Chipre, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí posso falar? Tocou no próprio muito forte. Ele diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés de quem? De quem? Dos apóstolos. Havia uma confiança dos apóstolos. Ninguém ficava preocupado com o que o apóstolo apóstolo Pedro e os demais iam fazer com aquilo que era depositado na mão dele. Havia um respeito e uma confiança na autoridade espiritual dos apóstolos. Sim ou não? Sim. Alguém concorda com o meu pensamento? Porque eu fui longe, sabe? Porque hoje tem um negócio de não vou colocar não, porque o bispo vai usar. Não vou colocar não, porque senão vai faltar para mim. Não vou colocar não, então o amor ao próximo está se esvaindo. Eu escutei de uma pessoa que a gente, uns anos atrás, vai faltar para o meu perfume. Aí ele está dizendo que ninguém dizia que aquilo que é só meu, a minha casa é minha casa. Se você precisar, alguém pega 3 propriedades e não está usando, vende, pelo menos é o que eles faziam aí. Deposita nos pés dos apóstolos e eles tinham a responsabilidade de dividir, repartir para cada um segundo a necessidade. A casa dele precisa, exemplo, se fosse os dias de hoje, a casa dele precisa de 20 quilos de arroz, porque ele tem 7 pessoas lá, ele vai gastar 20 quilos de arroz por mês. A casa dela só tem 2, então os 10 quilos dá. E o mais lindo desse contexto, o mais lindo de tudo, além disso, que eu peguei, não havia entre eles necessitado nenhum, ninguém passava fome, ninguém comia na sua casa arroz com feijão, e eu na minha casa alcatra contra filé, sabendo que meu irmão está lá com arroz e feijão puro, e eu não fazia nada. Não, vou dividir. A gente ainda encontra pessoas que dividem, que repartem. Eu sou um exemplo clássico de quantas pessoas repartiram comigo nas horas e nos momentos que eu precisava. Oi? É forte. Eu não costumo dizer isso não, mas eu vou dar um testemunho para a glória de Deus. Eu sempre falo isso aqui. O próprio Espírito Santo já falou isso aqui no culto. Uma jovem que pregou aqui, ela nem me conhece direito. Ela disse assim: bispo, o senhor nem se importa com dinheiro, o senhor é mais de tirar da cuna que dá. Eu estou mais que provado pelo senhor, não preciso provar isso para ninguém. E outra, teve uma certa feita, um certo pastor que estava sem nada. A gente viu, a gente visitou a igreja dele, minha esposa, não tinha nada, sabe o que era? Tinha arroz e feijão. Eu vim para casa, falei com meu irmão ainda falou assim: mas não é pastor pilantra não. Eu falei: não, conheço. Meu irmão foi no açougue, é forte, comprou 2 quilos de coxa sobre coxa, no aviário. Não foi esses congelados não, coxa, não dá nem um prato. Meu irmão comprou 2 quilos, pediu 1. E eu e a minha esposa aqui estavam comendo pipoca à noite, porque ela ainda não estava no processo do câncer, nada, não era aposentada, nada. Então a gente só tinha o que Deus mandava, de carro e de doação que chegava, que era do nada também. Então eu estava sem nada. Eu fui pedir para dar para quem não tinha, para depois receber o que? Economia, rebeldia. Mas aí foi onde Deus me deu um versículo: ainda que menos amado, importa que eu ame mais. A minha parte foi feita. E muitas das vezes a gente vai passar por isso, infelizmente, mas não deixe de ajudar porque alguém já maltratou você. Continue fazendo a obra de Deus. Verdade. Eu já ensinei, tá? Agora eu já ensinei. Obrigada.
reuniões e cultos. Eles se reuniam em casas para orar, ouvir a palavra e celebrar o partir do pão. Eles se reuniam em templos nas casas e eles pregavam, eles ouviam a palavra, pregavam a palavra e também eles partiam o pão em suas casas. Também, oração constante, eles oravam com foco, a oração era um dos focos principais, realizado em família e comunidade. Também, para finalizar, eu queria começar a falar sobre a perseguição, que começa a partir em Atos 4 também. Vamos lá em Atos 4, no versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam reunidos, os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam Pedro e João e o lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, e chegando ao número que creram, o número de homens que creram, próximo a 5.000. E no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, e bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote, e ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre modo como foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como uma pedra angular. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos, reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles, e por isso ordenaram que se retirasse do
Sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: o que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos que se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operava aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. No versículo 23: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos já haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e clamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste céus e terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo por boca de nosso pai Davi, o teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, governantes se ajuntam em posição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para proclamar a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para colar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. É assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Só até aqui. E essa prisão de Pedro e João ocorre porque Pedro ele cura um aleijado. E aí os fariseus, os líderes do povo, vão começar a falar sobre isso. Mas o que eu mais queria falar sobre aqui em Atos 4 é que é como os primeiros cristãos oravam. O que mais me chama a atenção é no versículo 29, é que eles pedem mais capacidade para eles pregarem a palavra. E é isso que nós devemos resgatar, esse sentimento de oração, de comunhão entre irmãos. Porque hoje em dia é muito difícil nós vermos isso, o povo se reunir em oração em um só propósito, e pedir força a Deus para continuar
continuar pregando a sua palavra. E aqui eu queria encerrar esse estudo e também eu queria estar, se o bicho permitir, também o Senhor permitir, eu queria continuar o estudo, porque esse foi só o início dele, que é sobre a igreja primitiva que nós falamos hoje aqui. Só que ainda tem muita coisa sobre a igreja, sobre a história da igreja. Eu queria finalizar, eu queria pedir para que a Bispa orasse, finalizando a EBD. Glória a Jesus. Vamos orar? Louvado seja Deus. 6:27. Glória a Jesus. Vamos orar por Deus. Glória a Jesus. Oremos por término da nossa EBD. A gente vai fazer uma pausa. Vamos desligar a live. Depois a gente vai ligar de novo. Porque aí já vai começar o culto. O culto com Santa Ceia. No dia de hoje. Em todo quarto domingo, nós realizamos, todo último domingo nós realizamos a ceia do Senhor. Glória a Jesus, até que Ele venha. Então vamos, depois da oração, nós vamos agradecer a presença de cada irmão já, que está aí conosco, que passou. Se puder, se não for para a sua igreja hoje, não estiver congregando ainda, Rua Plutão 152, Vigário Geral. Nós vamos dar início ao culto, fechar essa live para recomeçar para fazer o culto, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa aula maravilhosa. Obrigado pela tua presença, obrigado pela vida de Marcos Paulo. Continua assim, Senhor, usando poderosamente conforme o Senhor já tem usado, porque nós sabemos que a capacitação já veio do céu para a vida deles. É um escolhido teu para uma grande obra. Grandes coisas Ele ainda há de fazer para ti na terra. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de cada irmão que passou pela live, que vai ficar conosco para o culto de adoração. Recebe, Pai amado, nessa tarde a nossa aula. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos vivos e de pé na tua casa, buscando resgatar valores que têm sido perdidos e esquecidos na tua santa igreja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já já vamos estar de volta, amém? Deus abençoe a todos. Um minutinho, tá? Pausinha pro café, daqui a pouco a gente vai estar de volta no Facebook, Bispo Santos, e TikTok, Amigo de Deus, e aqui na minha esposa, Gessilane Santos Henrique Santiago.